carne. Nós seremos confrontados, a nossa natureza da carne. O Evangelho vem para confrontar a carne, porque na carne habita o pecado. Aleluia! Aqueles que estudaram sobre os nossos inimigos, né? Quantos inimigos nós temos? Quantos? 3. Qual é o inimigo mais terrível? A carne. Então a carne é o nosso inimigo mais terrível, amado. Não é o Satanás, não. A gente diz que é Satanás. É a carne. Porque se não fosse a carne, o Satanás ele encontraria brecha para nos tocar, para nos atingir. É pela carne que ele vem e atinge a nossa vida. Entendeu? É quando nós andamos na carne que o inimigo acha a brecha e toca em nós. Aí faz nós tropeçar. Mas se ele olhar para nós e não ver carne, ele vai tocar em quê? Ele vai nos tentar com o quê? Ele não tem nem como nos tentar. Porque ele vê, não vai carne, como que faz isso? Entendeu? Glória a Deus. Então é por isso que nós temos que inclinar para a vida do Espírito. Nós temos que sair da carne. Enquanto não sair da carne, vai ser tentado, porque a tentação reside exatamente na carne, os desejos que a carne tem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso tudo está na carne. Aleluia. Mas quando nós mortificamos essa velha natureza, amados, perdeu. O inimigo não tem mais nenhuma ferramenta para atingir, para nos tentar. Louvado seja Deus. Para provocar em nós desejos, cobiças e esse tipo de coisa. Né? Acabou os recursos dele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o inimigo que nós temos que vencer. A palavra está dizendo aqui, olha. Se nós quisermos entender as coisas espirituais, nós precisamos fazer morrer essa velha natureza da carne. Nós temos que nos inclinar para a vida do Espírito. É o que a palavra diz aqui. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Amém? Amém. O homem natural não pode entender. Aleluia, a igreja precisa, amado, compreender. Como que a igreja vai avançar? Como que nós iremos avançar nesse mundo de trevas? Né? Se nós não entendemos aquilo que nós estamos cuidando, o que nós estamos fazendo, a nossa missão, aleluia, o que o Senhor nos entregou para nós fazer, nós não entendemos. Nós somos chamados para viver no Espírito. Então, se você falar, o Senhor fala para nós, vocês não são do mundo. Eu não sou do mundo. Mas nós temos que conscientizar nós mesmos que nós não somos do mundo. Nós temos que colocar isso na cabeça e no coração, viver. Mas eu não sou do mundo, o que isso tem a ver com a minha vida, já que eu não pertenço ao mundo? Isso fala exatamente de que eu sou forasteiro e peregrino. O que isso fala mais para mim? Fala que eu preciso de desapego. Porque um forasteiro, um peregrino, significa que ele não tem morada permanente nessa terra. Amém? Nós não temos morada permanente nessa terra. Porque nós estamos vendo como forasteiros e peregrinos. Glória a Deus. Então, se nós não temos morada permanente, amados, claro que nós não estamos apegados à terra. Nós não estamos grudados, nós não estamos com apego a esse mundo de trevas. Nós temos um desapego, nós temos um destino, um foco. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial, para o reino celestial, para o reino dos céus. Esse é o nosso foco. Então nós temos que trabalhar a nossa vida espiritual exatamente focado no reino dos céus, focado na eternidade, focado nas promessas que Ele nos deu, que nós haveremos de receber o corpo glorificado, né? Nós haveremos de receber dele a recompensa, o galardão, um lar, uma casa, onde não se paga aluguel, e não vai ter mais tanta coisa que aqui nessa terra, é só opressão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós precisamos nos inclinar para a vida do Espírito. Glória a Jesus. Aí é onde entra a questão, amado, do meu esforço. Porque para nos inclinarmos para a vida do Espírito, é uma vida totalmente desconhecida ao homem natural. Amém? O homem que vem do mundo, nós quando viemos para a igreja, nós viemos totalmente sem conhecimento do que é uma vida no Espírito, totalmente desprovido desse conhecimento. Nós vamos adquirir ele a partir do momento que nós começamos a caminhar com Cristo, né? É aí que nós vamos adquirir o conhecimento do que significa uma vida no Espírito.
Glória a Deus. E para isso nós precisamos buscar. Amém? Nós precisamos buscar, não só pelo ouvir da palavra, né? Não somente pelo ouvir da palavra. Eu quero ler ainda aqui em Mateus. Eu citei aqui, Mateus 22, 24. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Então nós erramos muito por não conhecer as Escrituras Sagradas. E nós erramos porque nós não conhecemos o poder de Deus. O poder de Deus que exatamente vem sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos, enfim, sobre toda a nossa caminhada. Nós precisamos conhecer. Nós vemos os milagres, amém, o poder de Deus que opera para curar os enfermos, resolver os problemas, né? Quando cura o enfermo, traz restauração, traz vida, esperança. Imagina uma pessoa enferma, né? Ela aí morrendo, desanimada. Aí isso vem para curar e trazer esperança, o poder de Deus. E a questão do homem que vive na carne, o homem natural, aleluia, ele precisa conhecer o poder de Deus. Porque é o poder de Deus que vai lhe ajudar a transformar a sua vida em um homem espiritual, uma pessoa espiritual. É o poder de Deus. Isso chama-se graça. Amém? Esse poder chama-se graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esse é o poder de Deus para a nossa transformação espiritual. A transformação da nossa vida. Aleluia. A graça de Deus, ela nos ensinará. Amém? A graça de Deus nos ensina a abandonar as paixões deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Está escrito em Tito 2, 12 e 11, 12. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus, ela se manifestou. O poder de Deus se manifestou. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor imerecido, também é conhecida a graça, por favor imerecido. Não merecemos. Ou seja, nós não merecemos. Amém? O que Deus quer fazer conosco, com a nossa vida, é algo que nós não merecemos. O que Deus quer nos conceder é algo que nós não merecemos. Aleluia. Só que primeiramente nós precisamos crer. E segundo, nós precisamos fazer o quê? Buscar. Aleluia. Nós precisamos buscar. Aquele que crê, ele tem que andar segundo a fé. Eu creio, então eu vou. Está em algum lugar, né? O que ele prometeu, eu vou buscar. Ele só consegue aquele que busca. Está disponível. Está disponível. Ele está escrito aí em 1 Pedro, 2 Pedro, fala. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu. Aí a pessoa fala, ele me deu, mas eu estou desse jeito ainda, né? Deu, amado, mas só que ele só vai receber se buscar. Entendeu? Aí a pessoa pensa, ele me deu, então já está em mim. Aí eu estou desmantelado, eu estou no pecado, eu estou ainda cheio de problema, cheio de incredulidade, cheio de aflição. Amado, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, mas nós temos que buscar, acessar. Pedir, dar-se-vos-á. Foi isso que ele falou? Pedir e dar-se-vos-á. Aí a pessoa pensa que pedir o quê? É só bem material? É só riqueza da terra? Não. O que mais Deus deseja para nos conceder é o Espírito Santo. Aleluia! O que o Senhor quer nos conceder é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o maior tesouro que o homem pode possuir enquanto vivo nessa terra. Amém? O Espírito Santo de Deus é o tesouro. Aleluia! O apóstolo Paulo fala, olha, temos o tesouro em vasos de barro. Vaso de barro. O que é o vaso de barro? É o corpo. Esse corpo aqui mortal é o vaso de barro. Aleluia! O Senhor colocou um tesouro dentro do vaso de barro. Ele colocou o seu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus!
Então a mensagem dessa noite, amado, é para você incentivar a buscar o Espírito Santo. É para ensinar vocês, incentivar vocês a clamar pelo Espírito Santo de Deus, buscar esse tesouro, para que vocês possam compreender os mistérios de Deus, compreender as coisas do Espírito, entender as coisas espirituais, se tornando uma pessoa espiritual. Glória a Deus, para se tornar uma pessoa espiritual, primeiro, você tem que se inclinar ao Espírito. Segundo, você tem que buscar o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Não tem como se tornar uma pessoa espiritual sem ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que clamar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos vão buscar o Senhor a partir de hoje? Aleluia. Glória a Deus. Quantos vão buscar mais do que já estavam buscando? Amém. Glórias ao Senhor. Porque às vezes nós buscamos, assim, nós oramos ao Senhor, aquela oraçãozinha para dormir, né? Aí tomando o joelho no pé da cama, Senhor, obrigado, já está cansado, né? Já está cansado mesmo, mas só, Senhor, obrigado por tudo. Glória a Deus, o Senhor quer que nós buscamos Ele intensamente, amado. O Senhor quer que nós buscamos Ele de todo o nosso coração. É isso que diz a palavra dele. Quando buscar de todo o coração, o acharei. Quando buscar de toda a sua força, de todo o seu entendimento, aí sim nós o acharemos. Glória. Mas como é que eu vou buscar de toda a minha força? Aleluia, glória a Deus. Como que é isso? Você vai ter que aplicar toda a sua força quando você esteja buscando o Senhor. Você vai ter que descer na presença dele e buscar com todo o desejo do seu coração. Tá? Glória a Deus. Tem que ser aleluia, o seu desejo tem que ser expressado com toda a força. Senhor, eu quero. Aleluia. E pode buscar. E clame. Aleluia. O Senhor disse para a igreja primitiva foi que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa que do alto que ouviu do Pai. E eles começaram a clamar e buscar. Aleluia, um dia, 2, 3, 4. E eu sei que quando tinha um bom tempo, já que eles clamavam todos os dias, aí o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas houve perseverança. Amém? Houve constância, houve uma busca. Aleluia, houve uma entrega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus, ela só vai avançar e só avança quando ela passa por Pentecostes. Não tem jeito. Só avança mesmo o poder da graça de Deus quando passa por lá. Tem que passar. Amém? Nós não estamos no outro tempo, não. O Diego até já falou, né? Ainda estamos no tempo da graça, né? Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Glórias ao nome do Senhor. Imagina, se já tivesse passado misericórdia. Eu amo de si mesmo. Perdido. Aleluia, eu amo de si mesmo, amados. Nada pode fazer. Diz o Senhor lá em João 15. De nós mesmos. Vocês sem mim nada podem fazer. Jesus falou. Vocês não podem fazer nada sem mim. Glória a Jesus. Mas nós temos todo o recurso disponível dos céus. Aleluia. Nós só precisamos bater na porta. Nós só precisamos acessar. Para que nós possamos então fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus verdadeiramente. Fazer a sua vontade. Entrar na sua presença. Aleluia. E compreender as coisas espirituais. As coisas, amadas, que estão à nossa volta. São tantas coisas do mundo espiritual que atinge o físico. Atinge a vida do homem físico nessa terra. Sabe o que é? É as coisas espirituais que estão à volta. O mundo espiritual é uma guerra espiritual. Nós temos que nos conscientizar disso. É uma guerra espiritual. Nós somos soldados de Cristo. E se nós não entender isso, nós vamos sempre perder a batalha. Vamos sempre perder a batalha. Porque o revestimento para o Senhor dar é para você se posicionar, para nós nos posicionar como soldado de Cristo e batalhar. A palavra fala lá em Efésios 2, Efésios 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Eles ficam acima, tentando impedir as orações dos santos, tentando impedir a resposta da igreja, a resposta de Deus para a igreja, para o seu povo. Então nós temos que nos posicionar e guerrear verdadeiramente. Nós temos que nos levantar com autoridade.
Aleluia. E só se levanta com autoridade, amado, depois que se reveste, depois que busca verdadeiramente. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vamos clamar ao Senhor? Vamos clamar ao Senhor Jesus? Vamos colocar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, pastor Diego, nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração de arrependimento perante o Senhor nosso Deus nesta hora. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Então vamos nos humilhar, vamos nos arrepender. Aqui só tem crente mesmo hoje, né? Tudo é crente. Então, vamos clamar ao Senhor. Eu vou aqui, nós vamos colocar. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós viemos aos teus pés nesta noite, Senhor. Nós viemos nos humilhar perante a tua presença, Senhor, e reconhecer a tua grandeza e soberania. Reconhecer que muitas vezes falhamos, porque não reconhecemos, meu Pai, a nossa condição de dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós falhamos, Senhor Deus amado, porque não buscamos ao Senhor Deus. Ó Senhor, nós arrependemos esta hora e me arrependo perante a tua presença, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pela negligência, meu Deus, na oração, meu Deus. Perdoa, Senhor Deus amado, a negligência, Senhor Deus, a busca pelo Espírito Santo, meu Senhor. Tem misericórdia, perdoa-nos, Senhor, pela negligência na busca pelos dons espirituais, meu Senhor. Ouve, Senhor Deus, nesta hora nós clamamos a Ti, Jeová. Nós clamamos ao Senhor Deus eterno, pelo poderoso sangue do Cordeiro. Perdoa os nossos pecados, lava o Teu povo, Senhor. Purifica, Senhor Deus, a Tua igreja, meu Pai, o Teu povo, Senhor. Renova o propósito do Teu povo, Senhor Deus, o propósito da Tua igreja, do Teu servo, Senhor, para que possa estar buscando ao Senhor Deus, para que possa estar clamando a Ti, meu Pai, no mais poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu imploro a Ti, Jeová, ajuda, Senhor, aviva a Tua igreja neste lugar, Jeová Deus, aviva o Teu povo neste lugar, Senhor, para que os milagres possam acontecer, meu Pai, para que as vidas possam ser alcançadas, curadas, restauradas pelo poder do Evangelho, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós estamos perante a Tua presença nesta hora, Senhor. Nós estamos nos humilhando perante a Tua face, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta noite, ó Deus de Israel. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Sem Ti nós não somos nada, Senhor, nosso Deus. Nada podemos fazer sem a Tua graça, sem Tua presença, meu Pai. Por isso nós estamos clamando a Ti nesta noite. Nós estamos implorando por Tua grande misericórdia, meu Pai. Derrama, Senhor, o Espírito Santo, meu Deus, sobre o Teu povo, Senhor, sobre a Tua igreja, meu Pai. Derrama, Senhor Deus amado, aleluia, e concede, Senhor, os dons espirituais. Aviva a Tua igreja, meu Deus. Desperta os que estão dormindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Acende a chama do Espírito Santo, meu Senhor, e incendeia a Tua igreja, meu Deus, no mais poderoso nome de Jesus. Nós estamos clamando a Ti nesta hora. Nós imploramos ao Senhor, ajuda os Teus servos, meu Pai, a se levantar pelas madrugadas para buscar a Tua face, meu Deus. Ajuda os Teus servos, Senhor, a resolver os problemas, Senhor, as aflições. No mais poderoso nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a vencer o conflito, meu Pai, entre a carne e o Espírito. Que a igreja do Senhor possa vencer esse conflito e se tornar uma igreja santa, uma igreja espiritual, voltada para o Espírito, meu Pai, a vida do Espírito, para que possam te servir